Olá, tudo bem? Estamos avançando no programa da nossa disciplina de gestão empresarial. Sabemos da importância das organizações empresariais na nossa vida, gerando emprego, gerando renda, promovendo o desenvolvimento da sociedade, produzindo bens e serviços que são úteis, necessários, fundamentais para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar, para a nossa qualidade de vida. Mas sabemos que essas organizações empresariais, elas precisam ser bem administradas, sobretudo porque o mercado é cada vez mais competitivo, mais concorrencial. E nesta aula de hoje nós vamos dar sequência aos conceitos que a gente vem abordando, que são importantes para a gente compreender o que é uma boa gestão de empresas. E para uma boa administração, se faz necessário que o administrador domine esses conceitos que nós vamos falar agora e o que nós vamos acrescentar na aula de hoje. Os objetivos, todo mundo sabe que é o desenho de onde a empresa pretende chegar, o que ela quer atingir, o que ela quer alcançar. As metas são, a quantificação, se constituem na quantificação dos objetivos em função da variável tempo. Se a empresa pretende crescer, ela tem como objetivo crescer no ano de 2020, mesmo considerando as fragilidades da economia por conta da pandemia, a meta pode ser, por exemplo, crescer 3%. Então, crescer 3%, essa quantificação se constitui na meta. A eficiência diz respeito à melhor forma de utilização dos recursos de produção. A otimização desses recursos, tendo como referência, sobretudo, a redução de custos, a preservação dos recursos de produção, que a gente já conhece quais são, recursos humanos, recursos financeiros, tecnologia, instalações, maquinário, enfim. A eficácia diz respeito a como fazer da melhor forma para se atingir os objetivos e as metas. Então, a eficácia diz respeito aos resultados, enquanto a eficiência se atém ao controle dos recursos de produção, aos meios de produção. E a efetividade nada mais é do que a junção, é o somatório da eficiência com a eficácia, gerando um impacto positivo para as organizações empresariais, no sentido de que elas possam evoluir, crescer, de forma sustentável. E isso a gente chama de efetividade. E na aula de hoje nós vamos acrescentar 3 novos conceitos que também são importantíssimos para a boa gestão: produção, produtividade e foco no cliente. No dia a dia, uma pessoa que não tem domínio dos conceitos de administração, uma pessoa que não seja aluno do IFP, que não seja aluno de contabilidade do IFP, pode até errar. Mas o aluno de contabilidade do IFP, que passou pela disciplina de gestão empresarial, não pode errar esses conceitos. Então, produção é uma medida de resultado, produtividade é uma medida de desempenho. A produção diz respeito ao somatório de todo o processo produtivo, aquilo que efetivamente é produzido. E a produtividade é a produção em função do fator tempo. Mas vamos fazer um detalhamento disso a partir de agora. Acabamos de falar que produção é uma medida de resultado. Então, produção é um dado sobre o que foi produzido na empresa em um determinado período de tempo, que pode ser 1 hora, pode ser um dia, pode ser uma semana, um mês, um trimestre, um semestre, um ano. Essa informação do quanto foi produzido é essencial para se ter um planejamento e um controle da produção de uma empresa, buscando aqueles parâmetros de eficiência e eficácia que a gente
vem trabalhando junto a vocês. Com essas informações, fica mais fácil fazer o planejamento, passar atividades da equipe, definir tarefas, né? A operacionalidade, a funcionalidade, né? Então, é fundamental, de tal forma que existe uma área na administração chamada gestão da produção, que é responsável pelo planejamento e controle da produção. Uma fábrica de carros, ela pode, né, definir a produção para o mês, para a semana, para o ano, para o semestre, enfim. Uma empresa rural, né, o agronegócio, define, né, faz um planejamento para a produção de tantos hectares de terra em função de determinados componentes agrícolas, né, como arroz, feijão, soja, milho, café, enfim. Então, é muito importante definir, de fato, né, esse planejamento em relação à produção e um controle de todo o processo produtivo. Vejam só, enquanto a produção é uma medida de resultado, que a gente quantifica o resultado de todo o processo produtivo em função de uma unidade de tempo, nós já falamos aqui, que pode ser hora, dia, semana, mês, trimestre, semestre, ano, enfim. A produtividade é uma medida de desempenho. E tanto a produção quanto a produtividade é que vão gerar aqueles conceitos de eficiência, eficácia e efetividade. Então, a produtividade é a capacidade de se produzir mais, utilizando cada vez menos tempo, assim como também a utilização de outros recursos de produção, inclusive o fator humano, né? De tal forma que, quando se produz mais, se utilizando menos recursos, a empresa está aumentando a produtividade e reduzindo custos. E quando a empresa reduz custos, obviamente que o preço dela de mercado, de venda dos produtos, passa a ser muito mais competitivo, porque ela pode rebaixar preços de mercado, sendo estrategicamente mais competitivo. Então, esse conceito de produtividade, ele mensura, ele mede a performance da equipe, da empresa. E é importante que esteja alinhado também à questão da própria qualidade. Não só a quantidade, mas também a qualidade. Nesse processo de se medir o desempenho, se averigua quais são as deficiências, quais são as falhas, quais são os desperdícios, onde é que a empresa pode melhorar para reduzir custos e aumentar a produtividade. Então, só recapitulando, enquanto a produção é uma medida de resultados, a produtividade é uma medida de desempenho. Eu tenho um amigo que costumava dizer, produtividade é fazer mais com menos, né? E com essa expressão ele definia a relação entre produção e produtividade. Então nós sabemos que as empresas precisam ser bem administradas para serem competitivas e terem um crescimento sustentável. Para isso elas precisam utilizar todos aqueles parâmetros que nós falamos aqui, né? Estabelecimento de objetivos adequados, de metas compatíveis, né? De se utilizar os conceitos de eficiência, eficácia, efetividade, de mensurar de forma adequada, de estabelecer o processo produtivo naqueles parâmetros de produção e produtividade. Isso é o olhar muito para dentro da empresa. Mas a empresa, para ser bem administrada, ela também precisa ter um olhar para fora, para ver o que está se passando no mercado. Como é que está esse mercado? Se é um mercado que está crescendo, se é um mercado que está estacionário, se é um mercado que está em momento de crise, né? Quem são os concorrentes?
quais são as estratégias dos concorrentes, o que os concorrentes estão fazendo. Mas é fundamental ter foco no cliente, aquilo que os americanos chamam de Customer Focus, é o foco no cliente. Identificar o perfil do cliente, saber quais são os seus desejos, suas necessidades, seu poder de compra, seus hábitos de compra, sexo, religião, estilo de vida, que produtos e serviços esses clientes estão necessitando, para que a empresa possa produzir, né, algo que vá ao encontro daquilo que efetivamente vai agradar, aquilo que efetivamente o cliente quer. Então, dessa forma, a empresa está sendo bem administrada. Então, vocês viram na aula de hoje, a gente fez uma pequena revisão dos conceitos de objetivo, de meta, de eficiência, eficácia, efetividade. Acrescentamos os conceitos de produção, produtividade e foco no cliente. Dessa forma, a empresa estará sendo bem administrada.